brasileira primeira, o FGD 2022, fala que no ano de 2011, a população de um determinado município atingiu o número de 23.700 habitantes. De 2011 a 2021, a dinâmica de crescimento populacional atingiu em 2021 a quantidade de 26.400 habitantes. Então, aí em 10 anos, né, aumentou de 23.700 para 26.400. Agora, fixando a mesma taxa de crescimento desses 10 anos, estima-se que o último ano em que a população desse município... Então, agora eu coloco a pergunta. O último ano em que a população desse município seja inferior a 30.000 habitantes... Essa aqui, para quem não interpreta direitinho a questão, que não presta atenção na língua portuguesa aí, no jeito que ele está perguntando exatamente, toma rasteira. Toma rasteira da boa, tá? Então, muito cuidado aqui. Primeiro, essa questão de que assunto? Ele está subindo a mesma taxa. Está sempre somando a mesma quantidade de habitantes, se a taxa se manteve, todo ano tem uma mesma quantidade de crescimento aí populacional. Então, eu tenho uma sequência. Por exemplo, eu posso imaginar aqui que eu começo com 26.400 e vou sempre somando um valor. Agora, que valor é esse? Aí quem tem que pensar. Vamos ver. Quanto somou em 10 anos? 26.400, vamos subtrair de 23.700 e vamos descobrir que o aumento durante os 10 anos, 7 para 14, 7, vai um 4 para 6, 2, foi de 2.700. Se eu conferir as continhas, às vezes eu faço correndo aqui, estou preocupado com a gravação. Cadê minha colinha? Tá aqui. Isso. Deu 2.700 habitantes em 10 anos. Então, quanto dá por ano, em média aí? Divide por 10, né? Então, você vai ter aí 270 habitantes ano. Habitantes por ano. Essa é a taxa de crescimento. Essa é a minha razão de crescimento, né? Então, eu tenho 26.400, depois passa para 26.670 e assim vai. Então, é uma questão que eu tenho uma PA. Eu não vou precisar lembrar das equações de PA. Basta entender que você vai sempre somando um termo. Sempre somando esses 270. Então, se eu pegar 26.400 e somar uma certa quantidade N, que seria quantos anos vão se passando de 270, por exemplo, 2011 tinha 26.400. Se eu pegar o N igual a 1, que seria 2012, 26.670, e assim vai. Então, se eu somar uma quantidade certa de anos, e cada ano eu acrescento 270 pessoas, eu quero saber quantos anos eu tenho que acrescentar para chegar em 30.000. Professor, você não quer o último ano em que fica inferior? Calma. Descobre quantos anos exatamente para chegar a 30.000. Não vai ser nenhum número exato, então seria quase uma questão de função, pode ser essa também, em vez de sequência, porque não vai dar um N exato, mas é uma sequência. Tem uma sequência aí no meio para interpretar. Acho que até é mais legal interpretar isso aí como sequência do que como uma função, porque no fundo eu escrevi uma função aí que dá a população em relação ao número de anos além de 2011, né? Desculpa, 2021, perdão, 2021. Né? Do 26.400 foi 2021. Falei 2011, me enganei. Então, eu vou pegar 26.400 e vou somando 270, 270, 270, até ver quando chega em 30.000. Vamos ver quanto que dá isso? Vai dar 270N, passa o 26.400 subtraindo 30.000, vai dar 3.600. Dá para simplificar aqui, ó, por 10. Ainda dá por 9, aqui fica 3, aqui fica 40. E você vai ter um N não exato. Por isso que não é exatamente uma PA, né? Porque o índice tem a quantidade de termos na PA tem que ser um número inteiro, né? Aqui não vai ser inteiro. Agora vem a parte mais legal e a que mais pode fazer você passar na frente do seu candidato, que é interpretar o que é pedido. 40 sobre 3. Deixa eu conferir a continha para não falar besteira. Dá pausa e faz aí. Cadê, meu Deus? Sumiu de novo. Aqui. Exatamente. Dá aproximadamente 13,3 anos. Ih, professor, mas o que significa isso? Aí quem não presta atenção na interpretação do problema pode ter visto muitos exercícios que você tem que arredondar para cima, mesmo que seja 13,3,
porque eu tenho que completar aquilo que ele pediu, ou tem gente que pode até acertar, errando, né? Acertar, que pensa assim, até 0,5 redonda para baixo, de 0,6 para cima, redonda para cima. Não. Se você fez assim e acertou, desculpa, mas você ganhou o ponto injustamente, porque não é por isso que o valor é 13 que você vai acrescentar 2021. Não é porque com 0,3 arredonda sempre para baixo e com 0,5 ou 0,6 arredonda 6 para cima, arredonda sempre para cima. Não é sempre para cima e sempre para baixo, que até 3,5 até assim de 0,5 para cima, é só quando a questão não tem contexto. Você quer só arredondar aquele número para um número mais próximo. Ela não tem contextualização, não tem nada que empurre para cima ou para baixo. Aqui tem. O que significa o N ser 13,3 anos? Que precisa de 13 anos e mais alguns meses para a população chegar em, se ela ficar numa taxa constantezinha, para ela atingir 30 mil. Significa que 14 anos ela ultrapassa 30 mil, porque com 3,3 ela 13 e uns meses ela chega em 30 mil. 14 anos ela passa, e ele não quer saber quando que chega a 30 mil, ou pelo menos para chegar em 30 mil. Ele quer o último ano em que ela seja inferior. Então eu quero o ano em que ela ainda não passa de 30 mil, que é o 13. Com 13 anos ela ainda não chega no 30 mil. Com 14 ela passou, porque com 13 e alguns meses ela chega. Perceberam? Então com 13 anos é o último ano em que ela ainda ficou abaixo dos 30 mil. 14 ela passou. Se ele quisesse um mínimo para ela ultrapassar, seria somar 14. Como ele quer o último ano em que ela ainda não passou, é 13. Não é porque 0,3 redonda para zero. Não é. Tá? Então muito cuidado com isso. Se você acertou somando 13 porque você arredondou para zero porque era 0,3, é o mesmo para mim que ter errado. Numa questão de treino. No dia da prova você ganhou o ponto. Beleza, parabéns. Mas no treinamento você justificou errado o 13, então você errou. Então eu vou pegar o 2021, somar 13 anos para chegar no último ano em que ainda não passou de 30 mil, e eu vou encontrar o 2034. Vou lá, gabarito dele.